Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou seu professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei para vocês um exercício da página 55, né? Mas não tem como eu corrigir isso aqui porque, no fim das contas, isso é um exercício que cada um vai ter uma resposta diferente, tá? Então não tem como eu fazer isso aqui. Vamos passar para o próximo conteúdo, tá? Acredito que vai ser nosso último conteúdo antes das provas. Então vamos se focar nele e a partir depois dele acho que a gente deve começar revisões, tá? Revisões, vamos deixar todos os assuntos bem frescos na memória de vocês. Vamos rever cada coisa, olhar direitinho, fazer exercícios baseados em cada um deles. Qual é esse outro assunto que a gente tem para estudar ainda nesse bimestre? A gente tem os pronomes relativos, tá, pessoal? São os pronomes relativos. E basicamente o que são os pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos eles são palavras que eles retomam o termo antecedente, o termo que os antecede, tá? Que vem antes, substituindo em outra oração dentro do mesmo período, tá? Então, entendendo o que é que ele tem a ver com as orações subordinadas, ele age dentro desse contexto, ele age dentro de uma oração subordinada ou de uma oração coordenada, ele também pode agir. Mas o pronome relativo, ele pode aparecer de que forma? Vamos ver aqui algum exemplo, né? A gente tem aqui um texto, logo no começo tem um texto. Ó, para os cientistas, isso quer dizer que daqui a menos de 100 anos, muitas cidades costeiras poderão sofrer alagamentos severos que causariam enormes danos materiais, financeiros ou mesmo impossibilitariam a presença humana nesses locais, tá? Aqui a gente pode observar o quê? Que o verbo causariam ele não está estruturado nessa oração, sim em torno do verbo, tá? Mas na oração anterior. Esse enxerto aqui, só esse pedacinho. Cidades costeiras poderão sofrer alagamentos severos que causariam enormes danos. Vocês viram aqui onde é que está nosso pronome relativo? Nosso pronome relativo aqui é o que. Porque o que está se referindo à oração que vem antes. Alagamentos severos. Essa oração que vem antes da oração B. Ele está se referindo à oração A. Tá? O que aqui está se referindo a isso. Por isso que ele é relativo. Ele retoma o termo que vem antes. Tá? Ele relativizando. Retoma o termo que vem antes, relacionando isso. Tá? Ele relaciona o que... Não, relaciona o que vem depois com a oração anterior, a oração antecedente, tá? A gente tem também aqui uma tabela, tá? Que nessa tabela a gente pode observar bem os pronomes relativos, a função deles e os exemplos, né? Ele também traz aqui no nosso livro exemplos de como a gente pode utilizar, deles sendo utilizados em frases. Vamos ver aqui, ó. Temos o primeiro, o pronome que, a função dele, ó, retoma um substantivo que designa pessoa, coisa ou lugar. Ou seja, aqui o que ele tem a ver com o que? Substantivo e pessoa, coisa ou lugar. Ele relaciona isso. Ó. Li o artigo que você escreveu. Ó, ele tá aqui. Artigo é o quê? Artigo é substantivo. Li o artigo e que você escreveu. Você pessoa, tá? Você. Então tá relacionando o quê? Tá ligando o substantivo a uma pessoa. Artigo e você, tá? Segunda pessoa. Adorei a blusa que ela está usando. Novamente aqui, ó. Que, tá? O que? Novamente a gente tá vendo ele aqui. Temos o quem, tá? A função do quem, ó. Retoma um substantivo que designa pessoa, ó. Esse daqui já é mais limitado. O quem vai se referir à pessoa. O que pode se referir à pessoa, mas também pode se referir a coisa ou lugar, mas o quem não. O quem só se refere
a pessoa, só retoma um substantivo, tá? Lembre, pessoal, os pronomes relativos, os pronomes de um modo geral, eles servem para quando você utilizou um nome, você não ficar repetindo esse nome várias vezes. Por exemplo, se eu digo Arthur Arthur é meu filho. Arthur foi à padaria para mim. Eu não poderia, em vez de dizer novamente o nome dele, falar ele foi à padaria para mim? Não poderia? Esse é a retomada que o pronome faz. Essa é a retomada. Ele retomou o nome Arthur, tá? Arthur, ele, substituir por ele. Aqui a gente está vendo os pronomes relativos, por quê? Porque eles relativizam, eles não se referem só à pessoa, eles se referem à pessoa, a lugar, e eles relativizam de que forma? Eles retomam um termo que já foi colocado antes em outra oração, tá? Ó, o qual ou as quais, né? Retomam um substantivo que designa pessoa ou coisa. Por isso são usados como equivalentes a que. Ó, ele aqui pode ser utilizado como equivalente a que. Ó. Li o artigo o qual você elogiou. As pessoas às quais amamos foram convidadas. Gosto dos livros aos quais você se referiu. Ó, tá? Temos o onde, retoma um substantivo que designa lugar, é bem óbvio, né? O onde é lugar. E temos, por último, o cujo, retoma um substantivo que expressando uma relação de posse, tá? Cujo tem a ver com posse. Essa palavrinha aqui, cujo, tem a ver com posse, tá? E o emprego dos pronomes relativos que. Vamos ver cada um deles, o que, o onde, o cujo e o pronome relativo precedido por preposição, tá? Virem aí a página para a página 62, tá? E vamos lá. Ó, o pronome relativo que a gente viu aqui, ó. Exemplos dele, ó. Fique com o computador que comprei, tá se referindo ao quê? A uma coisa que comprou. Foi ele que me convidou, tá se referindo ao quê? A pessoa. E temos a cidade em que cresci, mudou muito, tá se referindo a lugar. Tá vendo que o que ele se refere tanto a pessoa, a um substantivo ou a um lugar, ele pode se referir a cada uma dessas coisas. Ele tem muito mais variações e é muito mais simples. Por isso, ele é o pronome relativo mais utilizado, tá? O que é o mais utilizado. Ele não sabia que sua amiga de infância não a convidaria. Ela não sabia que sua amiga de infância não a convidaria, tá? O que é aqui, ó, uma conjunção integrante. Ela introduz a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não pode ser substituída por a qual, tá? Agora vamos ver um exemplo em que pode ser substituído por a qual. Ele não foi convidado. Ó, vamos tentar primeiro, antes disso, vamos tentar substituir por a qual na de cima. Ó. Ela não sabia a qual sua amiga de infância não a convidaria. Fica completamente errado, fica completamente sem sentido. Vamos ver agora na segunda. Ó. Ela não foi convidada pela amiga que conhecia desde a infância. Agora vamos tentar substituir. Ela não foi convidada pela amiga a qual conhecia desde a infância. Tá vendo como ficou mais sutil, como ficou mais fluido, como ficou normal, né? Temos o onde aqui. O onde se refere sempre a lugar, tá? E embora a gramática normativa imponha a obrigatoriedade de usarmos o relativo onde apenas para substituir termos substantivos que indiquem lugar, tá? Nem sempre essa situação é adequada às normas do nosso uso no dia a dia.
soa meio esquisito às vezes, né? Nesse caso, a gente prefere empregar o que ou o qual. Por isso que o que e o qual, ele se refere também a lugar, tá? Cada um desses também se refere a lugar. Assim como o onde também se refere a lugar, o que também se refere a lugar e o qual também. Tá? Ó, temos exemplos aqui, ó. Pois o país onde visitamos é incrível. Ó, o país onde visitamos é incrível. Tá vendo como fica errado? Tá falando de um lugar, mas soa errado, né? Soa esquisito. O país que visitamos é incrível. Ficou muito melhor, né? Ó, e o cujo aqui, ó. Cujo, ele é utilizado para indicar uma relação de posse. Eu possuo algo. Algo está na minha posse. Não gosto do filme. Não gosto daquele filme. O personagem principal daquele filme morre. Ó, a gente vai tirar aqui, ó. Daquele também vai tirar por causa botando o cujo, tá? Ó. Não gosto, e vai tirar o ponto também. Não gosto daquele filme cujo personagem principal morre. Muito mais claro, muito mais objetivo. Adoro lugares cujo clima é frio. Ó, possui o clima frio. Prefiro comidas cujo tempero seja leve, tá? Que possuam o tempero leve. E a gente também tem o pronome relativo precedido, ou seja, que vem antes uma preposição. E a gente tem aqui outra tabela. Ó. Este é o livro, e temos em, de e com. Esse em, de e com é o que? São preposições. E logo depois a gente tem os pronomes relativos, que, o qual, que, o qual, cujo, que e o qual, tá? E também temos exemplos. Então vamos lá. Este é o livro em que você acredita, ou seja, acreditar em algo. Este é o livro de que ou do qual você discorda. Este é o livro de cujo tema discordo. Este é o livro com que você simpatiza. Estão vendo que aqui a gente está precedendo com uma preposição em cada um desses termos e ele se modifica totalmente, tá? Acreditar em algo, discordar de algo e simpatizar com algo. Agora, pessoal, eu peço para que vocês façam o exercício da página 64, 65 e 66 e na próxima aula eu vou corrigir esse exercício. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchauzinho.